Olá pessoal, meu nome é Sheila, sejam bem-vindos aqui no canal. Aqui eu falo sobre agendas, cadernos diários, planejadores e principalmente livros, todo tipo de papel que em algum momento se transforma no nosso suporte emocional. E hoje eu trago para vocês essa distopia que é o Conto da Aia, da Margaret Atwood. Não sei se é assim que pronuncia, provavelmente não é. Quando você terminar de ler esse livro, pode ser que você fique um pouco zonzo, porque ele não é só um livro distópico, ele é um verdadeiro soco no estômago mesmo, sobre até onde a sociedade pode chegar quando vai perdendo os seus direitos pouco a pouco. A própria autora, ela apresenta o livro como uma distopia, romance especulativo, porque ela assume que ele é baseado em muitas coisas que de fato aconteceram na nossa história. Esse livro, ele conta para gente um futuro próximo, de que depois de crises ambientais, queda na natalidade, instabilidade política, os Estados Unidos é derrubado e surge uma república de Gilead, eu acho que é assim que pronuncia. É um regime, teocrático totalitário, aonde todas as mulheres perdem completamente todos os seus direitos, no caso de elas não podem ler, não pode trabalhar, não pode ter dinheiro no seu nome, não pode ter nenhum bem no seu nome, ela não pode escolher mais com quem ela vai casar e se pode ou não ter filhos. Se quer, não pode mais ter filhos na hora que ela quer. Então, as poucas mulheres que sobram, que são férteis, elas se tornam as aias, que elas vão para como se fosse um convento onde elas se vestem todas iguais, e lá elas são preparadas apenas para gerar filhos. Então, esse é a missão de todas elas, é como se fosse uma seita, um fanatismo, assim, que mostra bastante pra gente como que é feita a lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Então eles convencem essas poucas mulheres que elas são, como é que posso dizer, abençoadas, né, de elas estarem ali e que elas vão salvar a humanidade pelo fato delas continuarem com a procriação. É um livro que ele mexe bastante com o psicológico, porque é uma coisa muito louca mesmo, essa lavagem cerebral que é feita na cabeça delas, que elas acabam acreditando mesmo que são anjos, né? Que a missão delas é salvar a humanidade, pelo fato delas procriarem. Então, elas são como se fossem apenas úteros de pernas. É só isso que só para isso que elas servem. A narrativa ela é em primeira pessoa e só que com algumas lembranças do passado, que é o que torna um pouco mais assustador. E toda essa história ela é narrada por uma das aias, a Offred. Ela conta pra gente tudo o que aconteceu através da perspectiva dela, que foi uma das vítimas direta de todo o caos. E ela conta todo o processo, como chegou até ali, como que é o treinamento das aias, como que é lá onde elas vivem, como que elas pensam, que elas enxergam a atual situação delas. E ela conta pra gente desde quando ela foi parar lá, né, desde quando ela virou uma das aias, até ela ir para a casa dos comandantes, que é os homens que conseguem se casar, eles têm que conquistar uma certa posição para que o governo autorize ele a se casar, os casamentos são arranjados, e quando a mulher não pode ter filho, eles aceitam uma dessas aias dentro de casa e o marido engravida ela. E o mais louco, o mais bizarro é a cerimônia da noite em que o marido vai tentar engravidar uma das aias, porque a mulher tem que estar presente para ela sentir que o filho é de fato dela. E também ela narra também a bizarrice que é quando a criança nasce. É uma situação muito louca mesmo, que faz a gente meio dar. Tem hora que chega a ser até um pouco revoltante, sabe? Você fica um pouco revoltado, você fica enojado. Mas é uma história muito interessante que ela aprende, que a gente quer saber mesmo mais detalhes. É como se você imaginasse o pior cenário possível de retrocesso dos direitos das mulheres e justificado tudo com a interpretação radical da Bíblia. Então é o que deixa mais louco, é isso. É o fanatismo mesmo. Eles conseguem deturpar tudo que está escrito ali na Bíblia e fazer um regime autoritário utilizando a Bíblia como base. Então é um pouco assustador mesmo a interpretação que é colocada aqui através da Bíblia. O livro, ele não é ação o tempo todo, ele é um pouco lento, como eu falei, ele mexe com o psicológico, ele é cheio de tédio, medo, pequenas rebeliões internas, memórias. Então, eu acho que é proposital mesmo para incomodar e fazer a pessoa sentir, né? A pessoa entrar aqui dentro do regime da opressão que as mulheres sentem aqui.
ela usa detalhes cotidianos, o que elas comem, como elas andam, o que pode ou não falar, para mostrar o tamanho do terror que é essa realidade. Então é um negócio que mistura misoginia, controle do corpo da mulher, o fanatismo religioso, como que ele é usado para justificar poder. E é um livro que vale muito a pena, que incomoda bastante o psicológico da gente, a gente começa a se imaginar nessa história. E uma coisa que eu já venho adiantando para vocês é que o livro ele não tem um desfecho fechadinho, com todas as respostas ali, com aquela conclusão toda, e ela deixa muitas pontas soltas, acredito que de propósito, e a gente fica assim com um pouco de angústia, com dúvida, com vontade de saber mais, com curiosidade de entender como é que vai acabar, já de repente até imaginando o que vai acontecer futuramente. E é aí que mora a força do livro. Pode ter pessoas que achou o livro assim muito frustrante, né, por ele mostrar tanto uma situação e não concluir. Só que eu acredito que a ideia da autora é exatamente essa mesmo, é mexer com tirar, né, a gente do nossa zona de conforto. Eu indico sim, pelo fato dele incomodar, sabe. Espero que vocês gostem, que vocês tenham essa mesma visão que eu tenho. Tem a série, eu não assisti, mas geralmente eu não gosto quando tem um livro, eu não gosto de ver filme ou série, mas deve ter vários detalhes a mais, então pode ser que quem assista a série vai gostar também. Então, fica a minha dica de hoje, é um livro leve, pesado, confuso, mas é uma leitura que vale a pena, porque é que nem eu falei, tudo aquilo que te incomoda, que faz você sair da sua caixinha, vale a pena sim. Esse livro, ele é bem a mesma vibe praticamente do Fahrenheit 451. Talvez eu traga ele no próximo vídeo. Quem já conhece vai entender mais ou menos do que eu estou falando. É uma distopia que tira assim, um pouco a gente do eixo, mas é uma realidade muito difícil de se imaginar e mais difícil ainda de viver. Então, mas vale a pena esse mergulho, né, nessa loucura que é essa distopia. Então, espero de coração que vocês gostem e até o próximo vídeo.